Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui com a transmissão do Centro Espírita Casa do Caminho. E vamos estudar o Livro dos Espíritos, capítulo 10, da Lei de Liberdade. Os itens liberdade de consciência e livre-arbítrio. Rogando também aos amigos espirituais da Casa do Caminho que nos ampare nesse momento de estudo, que nos sustente neste momento, que possamos ter aqui um bom aproveitamento dos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos estudar hoje da 835 até 850. Mas eu vou voltar aqui na questão 833, que é liberdade de pensamento. Nós vamos estudar, o título é Liberdade de Consciência, mas eu quero só voltar uma pergunta aqui na liberdade de pensamento. Os espíritos, o Kardec faz a seguinte pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Então, Kardec está querendo saber se existe alguma coisa que fuja a qualquer constrangimento que nós sofremos dentro da sociedade. E os espíritos respondem dizendo que no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como opor-se essas peias, a esse entrave. Então, é no pensamento que nós temos toda e qualquer liberdade. É claro que se nós colocarmos em ação os nossos pensamentos, em determinadas atitudes, nós podemos ser cerceados, dependendo do que vamos fazer. Mas no pensamento em si, nós gozamos de toda a liberdade. Certas coisas nós não fazemos porque vamos ser cerceados, mas internamente pensamos dentro do que nós temos como propósito. Então, ali nós gozamos de toda a liberdade. E na 835, que é o início, Kardec pergunta o seguinte: será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Foi por isso que eu busquei a liberdade de pensar. E os espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E aí, assim, o que é consciência? Então, eu vim buscar algumas definições para que tenhamos ideia realmente do que vem a ser a consciência. E aí, aqui, inicialmente, do curso de Psicologia e Espiritismo, eu trouxe uma parte que é assim: consciência. Consciência é a percepção que você tem de você mesmo e do ambiente, com variados graus. E esses determinam seus níveis de consciência. E aí nós temos o maior grau de consciência que nós conhecemos foi de Jesus. Então nós temos Buda, Madre Teresa, Leon Denis, grandes espíritos, Chico Xavier, cada um com níveis diferentes de percepção da vida. Esses são espíritos elevados, mas o mais elevado foi Jesus.
Então, cada um de nós tem um determinado nível de consciência. E isso, nós vamos crescendo esse nível de consciência de acordo com as experiências que vamos passando e permitindo que novas ideias, que novos conhecimentos venham nos trazer um crescimento dessa consciência, da gente poder realmente entender melhor a vida, ter uma compreensão melhor. E isso nós vamos, ao longo do tempo, aumentando esse nosso nível de consciência. E aqui eu trago da filosofia espírita, né, pelo espírito Miramês, ele fala o seguinte: Deus, por meios ainda vedados aos homens, escreveu nas suas consciências todas as leis naturais, capazes de direcionar as criaturas para uma vida pura. Se a nossa mente gera pensamentos, sentindo o pensamento universal, a consciência tem esse poder, indo ao encontro dos feitos dos homens, aceitando ou recusando aquilo que se faz. Quer dizer, isso estaria dentro do nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher o que é o bom e o que é ruim para nós podermos caminhar. E aí ele continua: a consciência é um tribunal interno instalado por Deus no centro da vida, que sabe escolher o melhor dentro das leis naturais. Então, isso são as definições que eu estou trazendo da consciência. E o que ocorre? Nós começamos nesse processo de encarnações, na nossa vida cotidiana, dentro dessa própria encarnação, nós começamos a nos desidentificar com certas atitudes, com certos grupos sociais que nós convivíamos. Por quê? Nós já vamos modificando, moldando esse nível de consciência com o passar do tempo. E começamos a fazer ligações, a nos identificar com outros grupos que têm outros propósitos mais elevados. E com isso nós vamos adquirindo experiência, aumentando esse nosso nível de consciência para podermos decidir melhor dentro de tudo que aparece na nossa vida, dentro das dificuldades que são apresentadas. Sempre nós temos momentos de decisões. Então, quanto mais elevado for o meu nível de consciência, eu vou ter uma condição melhor, mais adequada para escolher caminhos mais seguros. E com isso a gente vai tendo crescimento espiritual. E eu trago aqui também de Joana, que ela fala o seguinte: o processo natural que faculta a conquista da consciência plena é também feito de avanços na abnegação, no discernimento, no amor e na autodoação. Todos os seres humanos marcham inexoravelmente para essa conquista, que deve ser o objetivo do processo evolutivo, no qual se encontram em cursos. Neste atraente percurso, no qual o erro e a maldade são apenas experiências seletivas para a conquista da sabedoria, consegue-se a superação das angústias e do vazio existencial. Quer dizer, a gente acaba trabalhando, dependendo do nosso nível de consciência, nós vamos errando, períodos que já tivemos maldade, mas tudo isso faz parte de um crescimento.
de um desenvolvimento a qual vão nos levar a sermos espíritos melhores. Então, a consciência, eu quis frisar bem isso aqui, trazendo várias definições, para que a gente possa realmente ter uma ideia da importância que nós temos que dar a novas informações, avaliar o que está chegando e podermos ter discernimento das coisas boas que nós temos que decidir. Na 838, será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? A espiritualidade nos responde que toda crença é respeitável desde que conduza na prática do bem. Né? As condenáveis são aquelas que conduzem ao mal. Né? Então, isso é bem claro, bem fácil de ter um entendimento. Né? Na 839, aí ele é semelhante à primeira, mas tem uma pequena diferença. Será repreensível aquele que se escandalize com a sua crença um outro que não pensa igual a ele? Quer dizer, eu sou espírita e acho que a minha crença é a melhor e eu faço um constrangimento com a minha crença em relação ao outro. Então, o que os espíritos respondem? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Quer dizer, se eu me acho melhor, se eu estou nessa condição e estou ali querendo levar ir contra a liberdade de pensamento do outro, porque pensa de forma diferente, eu já não estou agindo mais com caridade, não estou me conduzindo dentro do princípio a qual eu estudo, no caso a doutrina espírita, que ela, na realidade, ela fala para que respeitemos o direito do outro, o direito de pensar e de decidir cada um a qual a sua religião. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbação à sociedade? Aí os espíritos respondem: pode reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Quer dizer, existem religiões que podem causar danos à própria sociedade. Esses atos podem ser combatidos, devem ser combatidos, como ele até coloca aqui, mas aquelas pessoas que fazem isso, essa crença é uma coisa íntima, é a liberdade de pensamento, de consciência, isso nós não vamos ter acesso. A única coisa que pode ocorrer é a repressão àqueles atos que estão ocorrendo. É um exemplo que tem ocorrido muito, né, em alguns grupos aí, é essa questão de atacar outras religiões. Né? Então você pega parte, não é uma religião, não é, no caso, a religião evangélica, não são todos, mas existe um grupo que vem oprimindo outras religiões, fazendo coisas que têm que ser reprimidas. Quer dizer, essas pessoas nós temos que realmente colocar limites nesses atos. Mas, internamente, elas continuam com a sua crença. Né? E na nota de Kardec, ele bota aqui: reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarreta qualquer prejuízo a terceiros. Não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão
em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integral. Quer dizer, a pessoa continua acreditando que tem que ser daquela forma e a gente só pode, no caso, reprimir esses atos de vandalismo que nós temos visto na sociedade. 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios. Quer dizer, aqui o Kardec está perguntando, a gente estaria, ele quer respeitar a liberdade de consciência dessas pessoas, né? Mesmo com doutrinas que se propaguem de formas perniciosas, né? Então, assim, eu estaria sem, e como é que eu faço sem atentar para essa liberdade daquelas pessoas? Como é que eu posso fazer para trazer elas para o caminho que já que estão se transviando, né, e obedecendo a falsos princípios? E os espíritos dizem o seguinte: certamente podeis e até deveis. Quer dizer, se são conceitos equivocados, nós podemos sim, de uma forma branda, de uma forma pelos nossos exemplos, buscar levar a essas pessoas um esclarecimento, sem ser através da força, mas sim, como ele coloca aqui, através da brandura e da persuasão, mas nunca da força. É apenas a gente poder mostrar ao outro que tem conceitos ali equivocados, né? Para que ele possa ali refletir diante do que ele está querendo seguir, né? Dentro das suas convicções. E ele coloca aqui, servindo-os da brandura e da persuasão e não da força, que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Quer dizer, nós estaríamos fazendo uma situação num estado pior se nós estivéssemos forçando aquelas pessoas a mudarem os seus ideais, a sua crença em relação a esses princípios aqui, que na realidade são princípios falsos. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E ele coloca aqui ainda, se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, e que nunca devemos usar de violência, porque a convicção ela não se impõe. Né? Então, as minhas convicções eu não consigo impor a ninguém. Eu posso, através das minhas atitudes, e as pessoas observarem e começarem a ter uma análise assim, poxa, por que aquele grupo de pessoas tem determinado comportamento no bem, caminhos mais fáceis de seguir, né? Então, é uma forma a qual nós temos, sempre pela questão do exemplo. Podemos levar com ternura, com carinho, mostrar outros caminhos. Um dever que nós temos, mas sabendo fazer, tendo todo o cuidado possível para não ferir os sentimentos de outras pessoas. Né? 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos?
pois que se ele tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Só que esse nosso livre-arbítrio vai ser sempre de acordo com o nível a qual nós estamos, né? Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, ele também fica muito limitado ao nível ao qual nós encontramos espiritualmente. Mais adiante ele vai fazer até comparações em relação à criança. Ela tem determinado livre-arbítrio limitado, né? E se nós pararmos para pensar que nós ainda somos crianças espirituais, então nós ainda temos limites dentro desse livre-arbítrio, né? A gente não tem um total livre-arbítrio, porque se nós ainda não crescemos espiritualmente, tem certas situações que nós desconhecemos e que não podemos ainda, não temos condições de decidir. E eu trago aqui um outro pedacinho também, que ele fala o seguinte, né? É a liberdade, o livre-arbítrio, é a liberdade dos atos com responsabilidade, estabelecida pelo testemunho da consciência que nos prova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. Essa liberdade é a condição necessária para a alma humana, sem ela se conquistaria o próprio destino, pois sem ela não se construiria o próprio destino, né? Então, a gente entender que o livre-arbítrio é com responsabilidade, que nós temos que ter, como ele coloca aqui, estabelecido pelo testemunho da consciência. Então, nós estamos caminhando, nos desenvolvendo espiritualmente, e cada vez mais esse livre-arbítrio que nos é dado, ele vai se ampliando com essa capacidade que nós temos, né? Certas situações a gente ainda não consegue fazer, né? Pelo menos eu não estou em condições de ser um missionário. Então isso ainda não vai ser dado como uma tarefa, né? 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda o objetivo com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama. A criança aplica ao seu livre-arbítrio aquilo que é necessário. Foi o que eu falei anteriormente e que ele vem nos trazer aqui nessa resposta, né? Então, quer dizer, nós temos esse livre-arbítrio desde quando nascemos, porque nós já trazemos experiências de outras encarnações, e com isso nós vamos crescendo nesse livre-arbítrio. Mas é como ele faz aqui, essa comparação com a criança. Esse livre-arbítrio ele vai se dando de acordo com o desenvolvimento, né? Então, como eu também botei anteriormente, nós ainda estamos como crianças espirituais, né? Então, nós ainda temos alguns limites nesse nosso livre-arbítrio, né? E cada vez mais, né? Por exemplo, Chico Xavier, as condições a qual
foram dadas para que ele pudesse desenvolver o trabalho dele? É porque o nível de consciência dele já era muito elevado. Então ele pôde receber toda aquela missão de nos deixar aí tantos livros psicografados que nos ajudam a nos conduzir melhor, a esclarecer melhor pontos da doutrina espírita, né? Porque vão vindo novas informações, com esclarecimentos mais aprofundados, né? Porque isso aqui, esses livros foram lá em 1857, 1862, né? Naquela fase ali, e que nós começamos a ter a doutrina espírita. Então, de lá para cá, nós já tivemos mais esclarecimentos da própria ciência, e a gente tem os livros aí de André Luiz, que nos traz tantos esclarecimentos, né? Com aprofundamentos, sempre dentro dessa base doutrinária. 845. Não constitui obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer. Né? Ele quer saber se essa predisposição que nós trazemos, né, ela instintiva, que o homem traz, se isso não é um obstáculo ao nosso livre-arbítrio. Bom, nós temos que entender o quê? Que nós somos o herdeiro de nós mesmos. Então, tudo que nós fizemos em outras encarnações é o que constitui o espírito. Então, o espírito, do jeito, por todas essas encarnações que passou, é ele que está se apresentando, né? Então, assim, não vai... Quem é o espírito em si, é ele que traz todas essas faculdades, né, ao nascer. Então, a gente tem que ter claro isso, que essas faculdades vêm do espírito. E o meio social, o nosso corpo físico, eles podem nos atrapalhar, mas aqui o caso que ele fala é dessa predisposição instintiva que nós trazemos. Mas isso já é nosso, isso é a conquista do espírito. E quando nós desencarnarmos, nós já vamos desencarnar de uma forma diferente pela experiência atual desta encarnação. Então, assim, é um processo de evolução, né? Então, a resposta dos espíritos às predisposições instintivas são as do espíritos antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado. Elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no qual será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos que querer é poder. Quer dizer, se eu ainda sou uma pessoa ligada a atos repreensíveis, é claro que o que vai ligar ao meu espírito são essas pessoas, esses espíritos encarnados, que vão tentar me conduzir para um caminho equivocado. Aí é aquela questão. Nós temos que trabalhar, buscar outros conhecimentos e começarmos a nos libertar dessas condições inferiores. Para isso que nós reencarnamos, para
ter um progresso na nossa vida espiritual, um progresso moral e o intelectual. 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo. Agora ele quer saber se o corpo físico exerce alguma influência. E se exerce essa influência, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio. Quer dizer, se o corpo exerce alguma influência, ele não estaria causando um prejuízo ao livre-arbítrio? Resposta dos espíritos. É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria. Né? A matéria exerce influência ao espírito, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Né? Então, quer dizer, você tem as suas manifestações como espírito, e aquele corpo físico que está lhe servindo, ele pode vir numa condição que venha dificultar as suas faculdades. Né? Então, a pessoa pode vir com uma doença, com alguma coisa que venha restringir, por misericórdia divina, para que a pessoa não cometa determinados atos. Ele coloca aqui mais aqui embaixo, ó, tendo um homem o instinto do assassino, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e que o dá. Quer dizer, é o espírito que dá isso. Mas eu posso vir no corpo com tantas dificuldades que possa me evitar eu continuar cometendo assassinatos. Né? Eu posso vir com paralisia, alguma coisa assim, que me impeça, eu, com essas dificuldades ainda, de prosseguir no mal. Então, isso é uma coisa que nós temos que entender em relação a isso, né? Que a gente vem com dificuldades no corpo físico para que haja uma contribuição para o nosso desenvolvimento, que nós paremos e olhemos de uma forma diferente. Nós estamos aqui para aprender a nos modificar, a tirar esses instintos, né, que nos levam a condições muito danosas e que acabam nos comprometendo cada vez mais. E lá em Miramês ele fala o seguinte, né? Cabe ao ser humano, mesmo em ambientes negativos, esforçar-se para escolher o bem e viver o amor. E é desse esforço que a luz passa a surgir. Para reconhecer uma alma, o caminho é verificar a sua vida. Os seus feitos dizem o que ela é, porque não é a matéria, nem tampouco o ambiente que exercem a ação, mas a alma que se movimenta na carne. As influências são necessárias como um campo de luta, como uma escola. É necessária a matéria, mas ai daquele que se entrega à influência em aumento dos impulsos negativos, oriundo de baixa vibração do físico. Né? Então, que a gente possa ter esse domínio sobre a matéria, porque a matéria nos traz essas sensações, essas ilusões de vários caminhos que nós podemos seguir. Né? Então, que a gente possa perceber quais são esses impulsos, para onde estão nos levando essa sensualidade, esses desejos que nós temos quando encarnados. 847. A aberração das faculdades
tira ao homem o livre-arbítrio, já não é senhor do seu pensamento, aquele cuja inteligência se age turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem a liberdade. E aí a pessoa volta numa encarnação, como ele coloca aqui, tirando esse livre-arbítrio dele, né? Tirando essa problemática, assim. Então vem assim, ó, essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer num corpo de um idiota, como déspota, no de um escravo, e o mal rico, no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria, né? Então, quer dizer, nós temos agora, por exemplo, esse caso do Lázaro, né? Todo um mal, toda uma situação muito desconfortável para a sociedade. Então, como é que esse espírito vai poder reencarnar? Tem que haver alguma limitação, alguma coisa que possa fazer com que ele não haja dessa forma e que possa ter um aprendizado para um outro caminho, né? Porque todos nós temos que caminhar no sentido do bem. 848. Servirá de justificativa aos atos reprováveis o ser devida à embriaguez e aberração das faculdades intelectuais, né? E os espíritos nos respondem que, na realidade, a pessoa acaba cometendo duas faltas. Por que duas faltas? Uma porque ele estava lúcido e se entregou à embriaguez. E com isso acaba ocasionando, fazendo determinadas atitudes que são repreensíveis. Então acaba ele cometendo duas faltas. Então são situações difíceis, porque são pessoas que estão se comprometendo, né, estão aí presas a essa questão do álcool, né, e de outras drogas, né? Aqui o exemplo foi a embriaguez, mas o vício a gente sabe como é, né? 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, né? E isso tudo vai se desenvolvendo ao longo do nosso crescimento, né? Então, e que ele coloca aqui também, nós que já temos um conhecimento maior, nós temos uma maior responsabilidade do que o selvagem, que está ainda utilizando apenas o instinto. Mas isso vai se modificando conforme ele vai ampliando a sua inteligência. E aí vai tendo esse crescimento, chegar ao ponto que nós hoje já estamos muito diferentes desse selvagem. E vamos daqui para frente cada vez mais crescer em relação a tudo isso, já que é uma lei de progresso. E a última, 850, a posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixai-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregar-vos para vencer os obstáculos. É claro que nós temos que ter
determinado discernimento de quais grupos nós estamos fazendo parte. Porque tem grupos que nos conduzem a condições desfavoráveis. Então, nós temos que começar a tentar nos identificar com aquilo, com o nosso nível de consciência, como eu coloquei lá atrás, né? Esse julgamento que nós fazemos com a nossa consciência. E aí nós, como os Espíritos botam aqui, que nós tenhamos responsabilidade em empregarmos esforços para ultrapassar o que é imposto para nós. Então, assim, se nós permitirmos que as coisas sejam impostas a nós, e nós trabalharmos fazendo em relação ao que é aquele grupo social, nós vamos nos tornar verdadeiros hipócritas. Temos determinados pensamentos, sentimentos e agimos de outra forma. Isso tudo tem que ser bem alinhado, né? Nós temos que sentir, pensar e agirmos tudo de acordo, senão fica difícil para cada um de nós. Tá bom? Então, assim, agradeço a todos por mais esse estudo aqui. Que Deus nos ampare e nos proteja. Graças a Deus.